Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Saison, no podcast do Sneakerhead. Meu nome é Gabriel Félix, eu sou o seu host e esse é o nosso episódio de número 13, aquele sobre arte e sneakers. Bem-vindo de volta, galera. Essa semana foi uma semana muito legal. A gente gravou com três personalidades nossas do Instagram muito interessantes, assim, com pontos de vista diferentes, com abordagens complementares sobre arte e sneakers, e eu tô muito animado para que vocês possam ouvir essa conversa. Mas, antes da gente chegar no nosso papo, eu vou dar tempo deles se apresentarem. Possivelmente você que tá ouvindo agora já deve ter visto no Instagram, ou se não viu, já leu ali nos comentários do episódio, já sabe quem é, mas eu vou deixar um espacinho de mistério para aqueles que não ouviram, estão ouvindo agora, acabaram de receber a notificação no celular e estão ouvindo sem ver nada. Eu vou deixar um espacinho para eles se apresentarem logo em seguida, da nossa forma mais tradicional. E antes disso, eu quero falar um pouco dos comentários do episódio do The Last Dance, né, o último arremesso que a gente recebeu pelo Anchor. Eu pedi, vocês chegaram junto, mandaram mensagem de voz, mandaram feedback, mandaram seus comentários e eu vou agradecer pessoalmente a cada um deles. Eu escolhi aqui duas mensagens que sintetizam bastante o que eu recebi de feedback. A primeira é do Marcelo Fiuza e a segunda é do Dudu Santos. Vou começar com a do Marcelo para vocês ouvirem. Mano, acabei de escutar o podcast agora e, sensacional, tudo. Já conhecia o Thiago e o Luiz dos Instagrams, dos vídeos do YouTube e tudo mais, já tinha ouvido mais podcasts seus. E o conhecimento que os três somados têm sobre o assunto é ótimo. A forma que foi desenvolvido, o papo rolando, os comentários, os insights que vão lembrando de outras coisas que cada um viveu na época ou sentiu vendo o documentário. Sensacional, sem palavras mesmo. E o que eu gosto muito, que eu tenho prestado em todos os podcasts que eu ouço, a qualidade do som. Dos três convidados, perfeitos o som, nenhuma falha, não fica aquela diferença de áudio. De verdade, parabéns pelo conteúdo, parabéns pelos convidados, pros convidados também. E sem palavras, continue assim. Cortou um pedacinho do final, mas eu acho que a gente conseguiu entender o que o Marcelo estava querendo passar. Marcelo, mais uma vez, cara, eu já agradeci diretamente, agora eu estou agradecendo publicamente. Muito obrigado pela mensagem, pelo carinho. Marcelo é um dos ouvintes que sempre chega junto no Instagram, né? Sempre compartilha, sempre mostra que está ouvindo. E é muito legal ter esse tipo de feedback, não por ser positivo, mas por ser um feedback. Marcelo elogiou a parte de áudio, é algo que eu tô tendo mais cuidado, né? Tô tentando aprender mais, porque é algo que, muito embora eu não perceba muito, é basicamente a base em cima da qual o podcast é criado, né? A gente não tem vídeo, a gente não tem ilustração, a gente não tem nada que não o áudio, então eu tenho que tomar muito cuidado com ele. E eu tô tentando o meu melhor para, enfim, manter essa qualidade ou até mesmo aumentá-la. Então, Marcelo, obrigadão por esse feedback. Obrigado em nome dos nossos participantes, né? Em nome do Thiago, em nome do Luiz. Luiz, inclusive, que deve voltar em um episódio em breve. A gente está cozinhando aí esse episódio novo. Obrigado em nome deles. O lance de trazer pessoas é o que eu digo, assim, trazer pessoas melhores do que eu acho que são melhores do que eu, conheçam mais do que eu, para que eu possa também estar no mesmo ambiente, sugar o conhecimento delas e me tornar melhor por consequência. E é isso que eu também gostaria de trazer para vocês, né? Para as pessoas que começaram agora a desbravar esse universo dos sneakers e estão ansiosas para ter mais conteúdo, ter mais conhecimento, é sempre aquilo que eu tô buscando atrás. Então, Marcelão, muito obrigado, tá, cara, mais uma vez. E agora eu vou passar a voz para o outro ouvinte que mandou sua mensagem de voz lá pelo Anchor. E aí, se você não sabe como manda sua mensagem de voz e quer aparecer aqui no programa, quer mandar seu feedback, quer dar só um alô, você pode fazer igual o Luiz, que foi lá no Anchor, que é a nossa plataforma de distribuição dos podcasts, e mandou sua mensagem de voz por lá. É um sistema super simples, você faz um cadastro com só e-mail e senha e seu nome, manda a mensagem de voz até 1 minuto e eu recebo aqui para colocar no programa. Se você ainda não sabe como faz, eu tenho um destaque lá no Instagram, então entra lá no Instagram do Saison, SaisonCast, @SaisonCast.
procura um dos primeiros destaques, se não for o primeiro, e vê lá como faz, porque eu fiz um tutorialzinho ensinando como faz para mandar mensagem. E aí você aparece nos próximos programas com o seu feedback aqui, beleza? Mas sem mais delongas, vamos na mensagem do Luiz Eduardo. Eu, como Adhead e fã da Adidas, não podia deixar passar o fato do Michael Jordan, o maior ícone do meu amado esporte preferido, não assinar com a minha marca preferida. Fui levantar o porquê da situação toda e descobri que, infelizmente, foi o momento errado, que realmente a Adidas não poderia assinar com ele no momento, porque não era momento de arriscar no novato, fora que o Adi Dassler tinha acabado de falecer e ainda estava numa transição para saber qual parte da família tomaria conta de cada setor. Fico triste, mas porque seria a fusão perfeita para minha marca perfeita, mas parabéns pelo conteúdo, programa perfeito, muito maneiro, e não perco mais nenhum a partir de agora. Tamo junto, valeu! E essa foi a mensagem do Luiz, bastante emocionado, bastante apaixonado pela Adidas, né? Ele se intitula um Adhead, e é legal ver isso, né? Ver a galera do, entre aspas, do outro lado, pensando como seria a história se o Michael Jordan fosse da Adidas, né? E foi algo que a gente debateu no último episódio, no último não, né? No penúltimo episódio, sobre o The Last Dance, o último arremesso. E é muito curioso, né, ver como as pessoas, mesmo, né, não sendo muito fãs da Nike e tal, ainda reverenciam o Michael Jordan, porque ele é realmente uma figura a ser reverenciada, dado o que ele conseguiu fazer pelo esporte. Luiz, mais uma vez, obrigado, cara. Eu agradeci também ao Luiz pessoalmente, né, diretamente pelas redes sociais e agora publicamente. Obrigadão mais uma vez pelo teu feedback, pelo carinho, assim, né, de você ter dedicado um tempinho do teu dia para mandar essa mensagem, contribuir com os nossos episódios. Eu não sei com relação ao episódio perfeito, eu acho que isso não existe, até porque se tivesse um episódio perfeito, todo mundo faria, né? Mas a gente, sim, claro, sempre mira no perfeito, né? Sempre mira no ideal para chegar mais ou menos ali perto. E aí, como eu falei na mensagem do Marcelo, é algo que eu tô tentando sempre melhorar, e por isso a sessão de feedbacks e recados aqui é para isso, para receber o feedback de vocês, saber naquilo que eu posso melhorar, principalmente, né? Porque aquilo que é bom, eu acho que é meio que consequência do sucesso do próprio podcast, mas eu quero sempre melhorar. E aí, seja com parte com relação ao conteúdo, seja com parte com relação aos convidados, se vocês acham que a gente tem que trazer mais gente de fora do universo de Sneakerhead, alguém como a gente trouxe lá nos primeiros episódios. A gente trouxe o pessoal do canal masculino para falar sobre moda com a gente, então, assim, não é necessariamente o universo Sneakerhead, mas, né, uma porta bem paralela, assim, que anda bem ao lado, né, do nosso universo, né, mais pro, talvez, streetwear ou coisas assim. Então, me deixem saber quem vocês querem ouvir aqui, o que vocês estão achando, o que pode melhorar. Eu acho que a gente tem sempre oportunidade para melhorar. E é isso, gente. Esse foi a nossa sessão aqui de feedbacks e recados. Não do último episódio, porque, como eu disse, o episódio da semana passada ficou grande demais e eu fiquei com medo de atrapalhar o andamento dele com uma sessão ainda maior de feedbacks. Então eu trouxe para essa, como prometido. E eu espero que vocês curtam o episódio de hoje, que tá muito legal. Vamos lá! Em maio de 2020, no meio do hype de exibição do último arremesso, a Sotheby's, empresa que organiza leilões de itens raros e de luxo, articulou um arremate de um Jordan 1 original de 85 pela soma de $560 mil. Em 2019, Virgil Abloh debuta a sua primeira exibição no Museu de Arte Contemporânea de Chicago, e entre as peças estão uma série de sneakers e samples. E para discutir comigo hoje se tênis também pode ser uma peça de arte, eu tenho 3 convidados que muito possivelmente você já viu o trabalho. Rafaela, Sara, Felipe, quem são vocês na fila do museu? Meu nome é Rafaela Vani, trabalho com design e ilustração, e eu coleciono tênis já tem um tempinho aí. Sou de Curitiba e tenho 27 anos. Bom, meu nome é Sara, eu tenho 30 anos
trabalho com ilustração também, só que em agência de publicidade. Sou formada em desenho industrial e estou há mais ou menos 10 anos trabalhando com publicidade. Eu sou o Felipe, né, Fê Melo, como alguns aí devem me conhecer. Sou tatuador há 7 anos, uns quebradinhos, e desenhar, na verdade, sempre foi minha realidade desde muito molequinho. E aí, com o tempo, esse amor, essa paixão pelos tênis me fez começar a curtir a nível de colecionar, e isso gira em torno da minha vida em todos os aspectos. Show de bola. E, assim, vocês mesmos que já deram uma pincelada a respeito de como vocês se envolvem, né, no meio de, enfim, de arte e ilustração, né? A arte é uma parte até mais... É uma discussão até um pouco mais longa, né? Até onde vai a arte, onde começa a ilustração comercial, etc. Mas eu acho que não vale muito a gente entrar nesse papo. Mas eu queria saber de vocês qual é a relação de vocês com a arte em si, né? O Felipe já, né, deu uma introduçãozinha de que desde sempre, eu acho que é muito recorrente essa história, mas eu queria ouvir de vocês como vocês começaram, com a relação de vocês, se hoje vocês consomem a arte como mídia mesmo, ou, enfim, quero saber um pouco mais de vocês nesse sentido. Bom, eu comecei... Bom, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de desenhar, desde criança, sempre tive incentivo dos meus pais nessa parte. E quando eu tive idade, assim, para fazer uma faculdade, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, vou fazer alguma coisa relacionada com isso, né? E, por sorte, assim, escolhi design gráfico, que foi uma coisa que eu me apaixonei desde o primeiro ano, assim, da faculdade, e, cara, sempre teve na minha vida, assim, arte, ilustrar e coisa, sempre gostei muito disso, e, bom, acho que fui pro caminho certo, acho que deu certo, e é isso, assim. Eu sempre também gostei de ilustrar desde pequena, não achei que eu fosse virar ilustradora como carreira. Eu lembro que eu tive um concurso que teve nas escolas, que até era Tarsila nas escolas. E aí teve um concurso, era na 4ª ou na 5ª série, eu lembro que tinha eu deixei para fazer no último dia, e aí eu pintei em tinta a óleo, que eu lembro que meu pai pintava, na minha família sempre foi muito presente a arte, a pintura. E aí meu pai meio que falou, putz, você esqueceu o prazo, tem um dia para fazer. Eu lembro que não secou a tela, ficou toda borrada. Eu tive que fazer um abapuru de argila que não demorou para secar também, tive que pôr no forno, assim, e eu acabei ganhando. Eu lembro que eu estava na 4ª ou na 5ª série. E aí começou a paixão mesmo, e realmente depois disso eu falei, eu quero trabalhar com isso, assim. Aí eu acabei fazendo escola Arte São Paulo, que foi que eu ganhei uma bolsa. Eu era bem pequena na época, também não tinha muita noção. E aí depois foi meio que se encaixando. Foi a mesma coisa da Rafa, assim, de escolher a faculdade certa, sabe? Me apaixonei já a partir do momento que eu entrei na faculdade. Acabei tendo sorte também, eu acho, de começar a trabalhar com isso, né? Primeiro trabalho que eu tive foi com estamparia, em uma marca de roupas, e aí depois acabei caindo assim meio que na área de publicidade, que eu amo também, eu gosto muito do que eu faço, que é full time ilustrando, né, o tempo todo. E aí, depois disso, eu gosto muito de trabalhar com todos os tipos de materiais possíveis, assim, o que tiver, eu sou curiosa, eu vou, e é isso. No meu caso... Minha mãe trabalhava fora, eu era pequeno, então eu ficava geralmente na casa dos meus avós, ou na casa de tia minha, enquanto minha mãe estava trampando, né? Sempre foi eu e minha mãe. E eu sempre fui uma criança daquela de ficar dentro de casa, ainda que no quintal, mas não era tanto de rua. E minha mãe sempre me incentivou muito pelo desenho. Eu sempre tive lápis, giz de cera, papel à minha disposição para desenhar na hora que eu quisesse. E isso foi uma parada que foi meio que bem comum. Eu não consigo ver uma diferenciação entre o momento em que eu comecei a desenhar, justamente porque sempre fez parte disso, né? Uhum. Mas daí, para o que eu faço hoje, eu andava de skate, e aí, perto de onde eu morava, abriu uma skate shop que era junto com um estúdio de tatu. Então, eu vivia indo para
essa loja de skate, né, para ver as paradas novas, ficava assistindo vídeos de skate, comprar peça, trocar ideia com a galera. E aí eu comecei a ter o primeiro contato com a tatuagem. E como eu já desenhava, eu ficava lá desenhando, vendo a galera também, né, na parte de criação. E aí foi crescendo esse meu relacionamento com a tatu. Mas eu só fui realmente começar a vivenciar isso na minha vida muitos e muitos anos depois. Já, assim, que fez parte da minha vida a partir dos 20 e poucos anos, que eu comecei a trabalhar num estúdio, ainda não como tatuador, só depois que eu realmente comecei a botar a mão na massa. E, coincidentemente, também a Sara falou que o primeiro trampo dela, né, o começo dela foi em estamparia. Eu também, meu primeiro emprego foi numa estamparia, né, eu ficava justamente na parte de silk, revelava a tela, fazia a estamparia mesmo. E dali, na verdade, eu acabei tendo o convite do próprio pessoal dessa marca de roupa, né, dessa confecção, de começar a criar as estampas, que aí foi meu primeiro contato com a arte vetorial, e eu comecei a desenvolver mais o desenho em cima daquilo. E como era uma marca de streetwear, acaba ficando muito recorrente você ter que conhecer coisas ligadas ao streetwear. E aí começou o meu lance com tênis também. Continuando, assim, como a gente tem 2 tópicos principais aqui no assunto de hoje, eu preciso perguntar também, qual a relação de vocês com os sneakers, né? Como é que começou a vida de vocês a entrar esse assunto? Foi alguém que apresentou, vocês que esbarraram? Como é que aconteceu o assunto, a entidade sneakers esbarrou na vida de vocês? Bom, assim como a ilustração, né? Acho que o tênis sempre esteve envolvido na minha vida desde pequena, porque eu nunca, assim, consegui me adaptar e gostar de tênis não, né, de sapatos femininos, né, eu sempre achava muito desconfortável, eu tinha até uma raivinha de sapato quando eu era criança, porque eu não gostava. E assim, daí eu sempre criei esse apego muito grande com os tênis que na época meu pai que me dava, né, e ele me dava tipo um e eu tinha que estourar o tênis para ganhar outro. Então, sempre que eu ia ganhar outro, tinha já essa espera, essa relação, assim, de amor com o negócio. E aí, cara, acho que quando eu tinha uns 15, 16, eu tinha muito Vans, assim, eu gostava muito de Vans. Eu não sabia nem o que era colecionar na época, né? Mas eu tinha diversos Vans Authentic, que eram os meus preferidos. E também essa relação com Vans, principalmente, veio da cena de hardcore que eu frequentava, né? E eu nunca esqueço que nesse rolê tinha algumas pessoas que usavam o Air Max 90 Infrared, né? E aí eu ficava só assim, de olho e tal, nossa, que tênis bonito, eu nem sabia que tênis era. E sempre tinha aquela observação e tal. E aí quando eu comprei o meu primeiro Air Max, né, que foi acho que em 2014, aí acho que o negócio começou a apertar, assim, que eu falei, nossa, acho que eu gosto de tênis. E aí eu comecei a tirar umas fotos, porque eu fui comprando outros Air Max, e daí eu gostava já de tirar foto dos Vans, porque eu tinha Tumblr na época, então tinha essa coisa de foto de tênis e tal. E eu comecei a postar no meu Instagram, e aí as pessoas foram se encontrando. Tipo, eu comecei a fazer contatos desse meio, né, da cena, e aí eu descobri que, cara, tem muita gente no Brasil que gostava, né, e tal, e eu acho que, assim, o ponto principal para me entrar de cabeça nisso aí foi quando eu fui para São Paulo mesmo, para a Fila do Elefante Print, né, que aí, cara, conheci amigos que eu tenho, que eu levo para a vida hoje em dia, assim, que acho que foi um momento chave, assim, para eu me inserir de fato na comunidade sneakerhead do Brasil, assim. E, enfim, essa é a minha relação com tênis. Eu sempre tive essa relação de apego e amor por tênis, e hoje em dia acho que o negócio desandou. Virou o que virou hoje, e eu acho importante também trazer aqui, já que a gente está falando sobre, né, ilustração, trabalho e arte, enfim, que, cara, esse meu amor por tênis me inseriu muito no mercado de tênis de ilustração, né, no Brasil.
Então, uma coisa levou a outra, né? Acho que as marcas começaram a me chamar, as lojas, enfim, e fico muito grata por esse meu amor ter me levado aí e me feito trabalhar com marcas e lojas que eu admiro pra caramba, cara. É um bom exemplo daquilo que, quando perguntam às pessoas que realmente são famosas e bem-sucedidas naquilo que elas fazem, cara, como é que você consegue fazer o que você ama e ser muito bem pago por isso? E muitas das respostas que surgem a partir dessas perguntas giram mais ou menos em torno da mesma questão, né? Cara, você faria isso se você não tivesse que ser pago? Porque, assim, acho que o sucesso, e aí o sucesso é financeiro, reconhecimento, seja ele qual for, o sucesso ele vem como consequência de um corpo de trabalho, vamos dizer assim, né? Então, se você faz aquilo porque você gosta realmente, eventualmente você vai alcançar algum tipo de sucesso. Aí, de novo, se vai ser financeiro, se vai ser de reconhecimento, se vai ser famoso e etc., são outros assuntos, mas é um pouco disso, né? Você já tinha essa paixão, né, pelos dois assuntos no caso, né? Mas vamos lá, inicialmente pela ilustração, pela tua arte, e enfim, você foi desenvolvendo isso no decorrer da tua vida, da tua carreira, e aí depois chegaram os tênis que transformou isso, né, numa sinergia, né? Juntou uma coisa com a outra e acabou se tornando algo muito bacana para você. Agora, assim, na visão do sucesso, né? Enfim, sucesso é sempre relativo, né? Mais ou menos, mas enfim, é inegável que você tem um sucesso dentro dessa tua área. Mas sempre foi derivado da tua paixão original, né? De que, poxa, eu gosto de fazer isso e eu não vou responder por você, mas eu acreditaria que você continuaria fazendo ainda que não fosse o seu ganha-pão, né? Ainda que fosse só um hobby, você continuaria fazendo, né? Uhum. Acho que uma coisa leva a outra, né? E quando a gente traz muito, muito amor, muito paixão por alguma coisa, a gente acaba sendo, sei lá, percebido de alguma forma e, né? Enfim. E vocês, meninos, como é que é a relação de vocês com os sneakers, assim? Como é que esbarrou na vida de vocês? Um dia vocês acordaram, segunda-feira, quer saber, eu vou comprar um Yeezy hoje. Hoje eu tô aqui... Por exemplo, que talvez eu nunca fosse seguir, porque particularmente Yeezy não fez muito minha cabeça, cara. Mas... tamo junto. Não posso opinar sobre o assunto. Não, a minha parada, assim, indiretamente também tá um pouco ligada à música, né? Tênis é uma parada que desde criança, na verdade, a gente já acaba usando, porque tem aquela velha clássica de o seu tênis de ir pra escola. Então, cara, assim, não sei no resto aí do Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro era o Olímpicos preto classicão. Só que minha mãe gostava de All Star, de Converse, e eu era um dos únicos moleques da escola que tinha lá o Converse midzinho desde os meus, 3 anos de idade. É um jovem hype beast, né? E aí era, assim, eu lembro que minha mãe não tinha também muita grana, muita condição de ficar comprando vários tênis para mim, então era basicamente seu tênis de ir para a escola e o seu tênis de sair, que eram, na verdade, o mesmo modelo e só diferenciava que um tava mais gasto, mais sujo do que o outro. Uhum. E aí, assim, esse lance de curtir tênis eu também vejo muito vindo dessa infância, porque minha mãe também era uma pessoa que não era muito de usar sapato. Eu lembro que minha mãe usava tênis para ir trabalhar, essas paradas assim. Então, esse era o exemplo que eu tinha. E eu via meus tios, tipo, usando, cara, Mizuno, o Nike Air Odyssey, que eu lembro que meu tio teve um que eu, depois de adulto, consegui comprar um retrô no mesmo modelo, assim. Mas a minha parada de começar a gostar, realmente, foi... Cara, eu fui um adolescente que curtia muito new metal. Então, era... Adidas Superstar, né? Via, cara, o Jonathan Davis do Korn usando, então era uma parada que eu achava muito maneira, e a maior parte das bandas era sempre ali, entre o Adidas Superstar, o Puma Suede, aí tinha uma galera que usava também uns tênis mais retrôs, mais classicões, assim, e eu acompanhava aquilo e achava maneiro, era um visual legal, era uma parada com estilo bacana. E nessa época eu também curtia muito os tênis de skate, né? Aqueles gigantões e tal. Só em 2013 que eu fui comprar o meu primeiro Air Force. Eu já tinha... Antes disso eu já tinha tido alguns
Superstar, de cores diferentes, edições diferentes. Acabei mergulhando muito no lance do Superstar também, quando saiu uma coleção de collab da Adidas com Star Wars, que é uma parada que eu curto bastante mesmo. Então acabou juntando muito um amor com o outro. E o lance do Air Force, na verdade, eu comprei um classicão white, todo brancão, que eu achava esteticamente maneiro, e se era para ter um tênis branco, que fosse aquele, sem muito frufru. Cara, foi um passo no precipício, porque daí foi só para baixo e aí você vê, tipo, pô, legal esse aqui, caramba, maneiro esse. Aí você começa a conhecer a história, ver as colaborações, ver o porquê das paradas. Assim como a Rafa teve essa visão do Air Max, né, o Air Max 90, o Infrared, no hardcore, eu também vi muito isso. Eu nunca fui muito fã dos tênis rasteiros, então acabava que o Vans não me apetecia tanto. Mas eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro Max 90 também, foi uma parada muito tipo assim, caralho, eu tenho vários amigos do hardcore. Eu tinha banda na época e a gente tocava nesse tipo de evento com bandas de hardcore, de deathcore e tal. E aí era muito comum você ver a galera usando os New Balance, usando Air Max 90, os próprios Vans Authentic Era também. Uhum. Então isso foi gerando muito assim no meu meio nessa época. Acho que foi quando deu realmente esse boom, assim, que eu comecei a observar muito mais a galera usando tênis, né? E acabou que, pô, me casei, minha esposa também curte tênis, eu acho que eu destruí um pouco a vida dela, porque eu fiz ela gostar mais ainda, e hoje em dia a gente briga por espaço em casa para guardar tênis. Entra mais um par, algum dos dois tem que dormir na sala, né? Não, a gente se mudou, a gente casou em julho do ano passado, né? A gente vai fazer 1 ano agora, e aí a nossa parada era, a gente precisava achar um apartamento que tivesse o espaço para o nosso quarto, tivesse um espaço para o meu home studio e tivesse um espaço para os tênis. Então a gente já foi procurando isso, tipo, pô, a gente vai ter que comprar uma outra estante para os tênis agora, pô, a gente vai ter que se desfazer de alguns pares, cara. Aí tu acha tênis na área, no quarto, na sala. Não, a mesma coisa aqui, cara, tá uma confusão danada que desde que a gente se mudou, assim, falei em off, né, pro pessoal e agora abertamente pros nossos ouvintes também. Minha esposa e eu estamos nos planejando para nos mudarmos dentro de alguns meses, e a gente sempre soube que o apartamento que a gente se mudou inicialmente era um apartamento meio que temporário para a gente poder se estabelecer e eventualmente ir para um apartamento um pouco maior e mais definitivo, até porque nós temos planos de aumentar a família e tudo mais. E esse momento está chegando por agora, e é exatamente... O briefing é igual, né? Vai de novo, né? Trazendo um pouco para arte, um pouco de publicidade, né? O briefing é exatamente o mesmo, né? Cara, eu preciso arranjar um lugar onde eu consiga caber junto com os meus tênis e não causar briga, na família, né? Para poder, enfim, eu ter um espacinho organizado, onde consiga dar cuidado para eles, ao mesmo tempo conseguir acesso fácil, enfim, acho que todo sneakerhead que compartilha sua vida com um companheiro, acho que tem esse dilema, né? Beleza, precisamos de um apartamento maior. Para as crianças? Não, para os tênis. Em off, uma parada que rolou quando a Rafa, né, tipo, quando a Rafa estava se mudando, a gente até conversou um pouco sobre isso, que ela me aconselhou de comprar um desumidificador de ar, e ela falou que uma das preocupações dela era de ter um lugar, um espaço em que desse para ela ter de maneira saudável os tênis dela. Rafa? Conta um pouco disso aí, conta um pouco desse hack da vida, porque isso pode interessar muito o sneakerhead, ou inclusive tô interessado. Então, é porque eu tenho muita nóia, assim, de hidrólise, né? Porque, poxa, eu só tenho Air Max, né? E Air Max é difícil com hidrólise. Então, o Tuga, o Daniel Simões, Limpa-vias, né? Ele que me ensinou essa técnica do tal do desumidificador, porque, querendo ou não, o que causa a hidrólise, né? É a umidade. Então, com o desumidificador, você pode adiar a hidrólise, né? Então, o que eu faço hoje em dia, né? Eu comprei um desumidificador, eu deixo ele ligado o tempo todo, e eu guardo os meus tênis dentro de ziplock, né? Então, e na caixa.
Então, Nossa. assim, Com sílica. então, a sílica, eu guardava com sílica, mas, cara, não durava nada a sílica e eu acabei desistindo, porque pensa, eu tenho uns 80 Air Max, então você trocar a sílica uma Porra. vez por semana, Haja Nossa, tempo não e dá. paciência. porque dura muito Já. pouco, né? Então eu falei, não, deixa a sílica aí e vou deixar só o desumidificador e o ziplock, acho que já dá uma adiada boa. E, enfim, né? E quando eu fui me mudar, a gente já viu um apartamento, né, que tivesse 2 quartos, né, um pra gente, um pros tênis. E até foi bom, porque daí eu deixo o quarto fechado e o desumidificador fica ali funcionando e não tem erro. Mas é uma boa dica para quem, né, se preocupa com a durabilidade, né, dos tênis, porque em algum momento eles vão hidrolisar. E aqui no Brasil, principalmente, a hidrólise vem muito antes do que, por exemplo, os tênis da Europa, né? Então, recomendo o uso de um desumidificador. É verdade. Então, se você mora numa cidade costeira, ou se, enfim, sua cidade é muito úmida, ou você compra um desumidificador, ou se mude para Brasília, né? Para evitar os nossos amigos que moram fora do Brasil, enfim, vão arranjar algum similar ali, mas para os brasileiros que nos ouvem, se mudem para Brasília. Pelo menos alguma coisa boa vai ter lá, né? E Sara, para você, como é que foi assim a entrar, ou enfim, a ser apresentada, esbarrar com o assunto sneakers? Como é que isso aconteceu na tua vida? Assim, é até engraçado, assim, quando a gente tem uma paixão, um amor, eu acho que surge muito naturalmente, né? Quando a gente vê, a gente tem esse quarto lotado com umidificador. Então, assim, é uma coisa meio que vai acontecendo natural, né? Quando eu era pequena, eu andava de skate e meu primo, a gente foi criado juntos, assim, então ele me apresentou ao skate, eu comecei a andar e acho que já na cultura do skate já vem com essa coisa do tênis, né, de você ter que andar com um tênis mais apropriado para o skate, porque eu lembro que detonava muito, e era a mesma coisa que a Rafa, comprava um tênis, a minha mãe só ia comprar um outro só depois que, assim, tivesse a sola abrindo. Então, e antigamente era muito caro, assim, pra gente até pagar um tênis de skate. Eu lembro que, tipo, já na época eram uns 400, 500 reais, assim, um tênis bom, né, que a gente ficava cobiçando. Então, assim, ganhava um, você tinha que fazer ele durar, colocava silver tape, colava, né, tipo, quantas vezes tinha que colocar aquele silver tape prateado do lado, porque pegava na lixa. Então, meio que a gente tinha essa paixão por tênis já desde aí, assim. E aí, depois disso, eu meio que fui deixando um pouco de lado, né, assim, a questão era essa que a Rafa falou, assim, do consumo por consumo, sabe? Eu via muita gente consumindo tênis, mas sem saber o porquê estava comprando aquilo só pelo consumo. E eu acabei deixando um pouco meio que de lado essa parte da coleção, de comprar algo que eu gostava realmente, porque eu achava meio que, tipo, não vou gastar tanto dinheiro num tênis, sendo que eu não preciso. E aí depois, meio que mais pra frente, depois que comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu dinheiro, e aí você começa a ver as histórias, começa a entender, começa a ver o por trás do tênis. Foi uma coisa assim, é um lance meio que de arte até, assim, né? Então eu acabei começando essa paixão por aí. É recente, assim, eu realmente não entendo muito, tanto é que o Instagram que eu criei, ele surgiu justamente disso, assim, né? Eu estava aqui na quarentena, como, assim, é meio insano o meu trabalho aqui com a agência, tem vezes que eu viro 2, 3 noites seguidas, então eu falava assim, pô, eu preciso de estar ficando meio maluca aqui, assim, né, confinada com esse caos todo. Aí meio que surgiu o Instagram justamente por isso, de um momento de abstração até, assim, vou sair do computador e vou fazer alguma coisa que eu goste. E aí comecei a pintar os tênis e, assim, junto no momento que eu fui fazendo, eu fui meio que... eu vou aprendendo junto, entendeu? Então eu pesquiso muito, fico atrás dos blogs, dos vídeos da galera, tipo, falando sobre a história do tênis. E eu acho interessantíssimo, assim, e é muito recente a história mesmo, assim, acho que meio que começou
o Instagram começou agora em março, assim, tipo, não tem nem 4 meses. E a paixão pelos tênis, assim, faz o quê? 1 ano, nem isso, 2 anos que eu comecei mesmo a comprar, investir no tênis, me apaixonar e ficar namorando ele, juntar a grana e ir lá e comprar. Então, meio que surgiu disso, assim. Legal, e assim, acho que foi muito bom você ter levantado esse assunto de não tem muito tempo que eu tô entre aspas, né, no meio, não tem muito tempo que eu comecei a colecionar, ou enfim, que o Instagram, né, que pra quem não conhece a Sara ainda, no final do programa sempre eu deixo um espaço para as pessoas, né, se despedirem, deixarem seus links e tudo mais, mas assim, só porque a gente tá no contexto, o Instagram da Sara é um tênis por dia, que é o que ela falou, né, ela começou há pouco tempo a postar algumas ilustrações que ela faz no tempo vago dela, e aí, Sara, me corrija se eu estiver errado, tá? No tempo vago dela, e especificamente falando sobre tênis, né? Então, ela, assim como eu, e essa é a ponte que eu vou fazer, usa essa plataforma que ela criou para também se aprofundar no assunto, né? No assunto especificamente falando dos tênis. E, assim, compartilhando com vocês, o Saison, ele começou exatamente... Foram 3 motivos principais, né? Lá no primeiro episódio eu falo sobre isso, mas é bom retornar, né? Porque pode ter sempre gente nova que ainda não viu os episódios antigos, mas o Saison, ele nasceu dessas 3 necessidades. Na verdade, 2 necessidades e uma particularidade pessoal minha. A particularidade pessoal minha é que eu sou nerdão. Eu gosto de estudar, eu gosto de me aprofundar nos assuntos que eu curto. Bem-vindo ao clube. Exato. Eu tenho essa parcela de mim que eu preciso explorar. Então, essa é uma parte da personalidade. E 2 necessidades foram... Uma, eu me dei conta que em pleno 2019 ainda não tinha um podcast que falasse sobre o assunto. A gente tem muita publicação de blogs, a gente tem, obviamente, muitas contas e, enfim, o Instagram é uma plataforma muito grande para parte de inspiração, parte de notícias, etc. Mas o podcast, ele não tinha nada parecido, né? Então, eu falei, cara, não é possível, né? E, enfim, fiquei pesquisando, achei alguns gringos, mas dentro do Brasil não achei nenhum, então, beleza, já que não tem nenhum, faço eu. E o terceiro foi o fato de que perto de mim eu não tenho muitas pessoas, na verdade muitas pessoas não tenho ninguém que tenha essa mesma, compartilhem desse mesmo carinho, dessa mesma paixão que eu tenho pelos tênis. Então eu era sempre aquele cara que no rolê tava falando de alguma coisa, alguém tava falando de alguma coisa, que puxava algo parecido com tênis, aí eu começava a despejar um monte de conhecimento ou coisa que eu descobri e as pessoas ficavam... legal, mas então, o jogo do Flamengo, enfim, eu era sempre... Eu perdia sempre nesse sentido, assim, eu queria dar vazão a algumas conversas, algumas descobertas que eu fazia e acabava que eu não tinha com quem fazer. E eu falei, beleza, então vamos criar uma comunidade para isso. E aí o podcast, ele meio que soma um pouco de todas essas necessidades, né, e enfim, me faz conhecer pessoas, poxa, super bacanas como vocês, né, que, enfim, tomaram um tempo do sábado, tudo bem que ainda dentro de uma quarentena, mas ainda assim um sábado, para vir falar comigo, enfim, com os nossos ouvintes também, conhecer pessoas que, poxa, para mim eram inalcançáveis ou até mesmo, cara, super difíceis de conseguir puxar papo e, enfim, sei lá, a gente tá em junho, a gente vai fazer 1 ano em novembro, então, desculpa, eu sou de humanas, eu não vou conseguir fazer rápido aqui quantos meses o podcast tem de vida, mas, enfim, nesse intervalo de tempo eu já consegui conversar com o Guilherme, né, o Guilherme Lopes lá do Sneakers BR, consegui falar com o Luiz, poxa, o próximo episódio eu vou gravar com ele e com o Pig, do Sneakers do Pig, já consegui falar com o Caio, né, do The Vict, enfim, uma galera super gente boa, que eu imaginei que, enfim, sempre acompanhei o trabalho, mas imaginava que não seria difícil de entrar em contato e no final das contas conseguir, né, então, assim, essa comunidade é muito... Isso tudo foi pra falar pra Sara que, cara, não precisa ficar pedindo desculpas ou dar licença. Eu consigo testemunhar que é uma comunidade muito aberta e muito acolhedora nesse sentido, sabe? De compartilhar conhecimento e fazer todo mundo crescer. Porque eu acho que a cena como um todo cresce junto, né? A partir desse momento. Mas é isso.
só esses 20 minutos falando pra dizer isso. Coisa que eu senti muito também, que eu percebi, que é justamente isso, assim, a união que a galera tem, sabe? O grupo todo é aberto. Quando eu entrei, assim, eu falei, nossa, eu vou levar uma chapuletada da galera aqui, que, tipo, eu tô entrando aqui, não entendo nada, não sei nem o que eu tô falando direito. E aí, tipo, o Caio Devic também, ele veio, falou comigo. Eu falei, pô, a galera é muito gente boa, assim, super aberta a falar, a discutir. E parece que existe ainda, por mais que se fala muito sobre o tênis, eu acho que ainda existe muito a ser falado, né? Então, assim, ainda falta coisa, sabe? Pra gente estar discutindo, falando igual você com podcast. Tipo, eu sou amante de podcasts, eu faço tudo ouvindo podcasts. E quando eu vi você com o Instagram, que lá no site me adicionando, eu falei, poxa, agora ficou perfeito, assim, porque precisa, assim, sabe? Eu acho que de conteúdo, sim, ainda, porque ainda se fala muito dessa coisa do consumo, só a galera a questão da revenda, é muita coisa para ser discutida ainda, eu acho. Não sei. Até nesse lance que você falou, Sara, dessa questão de o pessoal acaba levantando muito esse lance de revenda. É óbvio que, assim, eu reconheço muito a importância da galera do resell, a partir da questão do nicho de, às vezes, você quer ter um modelo que ou não foi lançado no Brasil, ou foi uma parada um pouco mais limitada, principalmente os que não rolaram aqui, né? E aí meio que consegue te aproximar um pouco. Eu só acho que se perde um pouco quando entra naquele lance que é justamente que a gente estava discutindo sobre o que você falou sobre a questão do consumo inconsciente, né? O consumo exacerbado, que aí entra muito na questão do ter e não, assim, do ter para mostrar e não tanto do ter porque você curte. Sim, né? sim. Então eu acho a revenda ainda, tipo, eu tenho muita raiva, no começo eu senti muita raiva, mas hoje eu falo, eu acho que o valor que ele faz, ele levanta o sneaker, o tênis, eu acho que ele é necessário. Eu até vi uma entrevista uma vez do cara, dono da StockX no TED, né? E eu entendi, assim, o cenário, a importância da revenda para levantar o tênis e ter mais importância ainda. Eu acho que isso é muito importante, sim. Mas é uma coisa, assim, que eu vou discutindo aos poucos, porque, assim, eu vejo até no meu Instagram, vem muita gente me falar, assim, gente que nunca teve um Nike, assim, o menino desenhando o Nike lá no Maranhão, ele me mandou uma mensagem esses dias, assim, e ele fica me mandando todos os desenhos que ele tem e que o sonho dele é ter um Nike. Eu falei, gente, vou mandar um Nike pra esse menino, porque, assim, você vê a paixão que ele tem pelo tênis, não é a paixão pelo consumo, por ele querer ter um Nike, mas pela história da Nike, né, representa pra ele, assim, é muito legal. E às vezes até mais do que isso, né? Nem só pelo tipo, eu vou ter, mas é pelo que aquilo ali simboliza para a pessoa, né? Tipo, a sensação de conquista, e às vezes até mesmo a sensação de poder pertencer a um todo, a um grupo, a um nicho específico. Exatamente. Né? Tipo, tem todo esse background dentro dessa história toda. E é onde entra esse lance que eu estava falando sobre a minha visão da revenda, que aí é aquela discussão que eu acho que nunca vai chegar em lugar nenhum de se acaba tirando a oportunidade de outro. Cara, enfim, faz parte do jogo, odeio o jogo, não o jogador. Exatamente. Todo dia um L diferente, né? Seja ele... Dá pra contar nos dedos de uma mão, às vezes, que eu consegui alguma coisa assim no lançamento, cara. Porque, eu online... Eu nunca. É triste. Fala aí, Rafa. Não, nada. É isso mesmo. Pensei que você estivesse... Não aguento mais tomar L. Online, ultimamente, não tá dando pra mim, não. Eu acho que, ultimamente, em especial, e aí acho que extrapola o assunto dos resellers, né, dos revendedores, enfim, bots e todos esses assuntos, mas eu acho que um ponto mais crítico pode ser também o fato da gente estar em quarentena, né? Então, o fato de que a gente já não tem muita variedade no nosso dia, né? Praticamente todos os dias são iguais. Eu fico brincando com o pessoal do meu escritório que a gente não tem mais ideia de segunda, sábado, domingo. Não. Hoje nós temos 3 dias na semana, que é o ontem, hoje e o amanhã. Né? Então, essa é a nossa variedade de dias. Né? Então, nesse cenário em que todos os dias são mais ou menos iguais, tá todo mundo, quando não tá trabalhando, tá com a cara dentro dos telefones, né? Dentro de redes sociais e tudo mais.
meio que se retroalimentando ali, beleza, quem tá usando o quê, ou tá comprando o quê, o que é o hype agora, enfim. Isso tudo acho que ajuda a estimular a galera a ficar ainda mais voraz para os lançamentos, né? Então, não tem mais aquela ideia de, tipo, beleza, deu 10 horas da manhã de sábado, eu tô indo correr, ou eu tô voltando da academia, ou eu tô fazendo compras no mercado, não tem mais isso, né? Então, ainda é mais um fator pra galera. Beleza, deu 10 horas, eu vou entrar no site da Nike que vai ter alguma coisa. É isso mesmo. E voltando um pouquinho assim para a parte de arte, especificamente, além do desenho, né, que eu acho que é unânime entre vocês, acho que a Sara comentou um pouco a respeito de uma habilidade ali com escultura na época da infância. Eu queria explorar um pouco mais disso, assim, de vocês durante esse momento de crescendo e vocês se identificando com o desenho como meio que uma habilidade primária. Teve alguma outra que vocês desenvolveram? Vocês já tentaram brincar, né, como a Sara falou, com escultura, com, sei lá, gravura propriamente dita, outras plataformas artísticas, ou foi sempre o desenho? Como é que foi isso? Eu já fiz de tudo na minha vida. Então, eu sempre fui muito curiosa assim, com materiais, e acho que na faculdade a gente também, eles trazem, né, essa curiosidade para você, de você explorar novas técnicas e coisa. Então, eu já meio que migrei de tudo, já brinquei de tentar fazer escultura também, enfim, mas o que me pega mesmo, de fato, é a ilustração, né? Claro que se eu tivesse todo o tempo do mundo, talvez eu faria outras coisas também, né? Então, infelizmente, né, no tempo que eu tenho hoje em dia, eu acabo ficando mais na ilustração mesmo, mas gosto de outras áreas também. Já me aventurei por outras áreas. Eu já tentei fazer algumas coisas de gravura, acho incrível. Eu acho muito maneira a ideia também da xilogravura mesmo, que está muito presente na literatura de cordel, muita coisa que é muito carregado da cultura do nosso país. Já tentei alguma coisa de escultura, mas acaba que no final das contas a minha parada é realmente desenho, pintura. Ultimamente, além disso, o que eu estou fazendo assim, né, tem a tatu, mas que acaba entrando dentro do mesmo caminho ali. Mas ultimamente o que eu tenho feito, que tô talvez descobrindo uma nova paixão, é cozinhar, cara. Eu tô curtindo fazer... Olha aí, os biscoitinhos em formato de Hermès. Tô curtindo patisserie, cara. E é a parte de alquimia da cozinha. Porque fica muito vago, né? Você vai cozinhar a parada salgada, tu vai ver a receita, tipo, não sei o que lá, a gosto, uma pitada. Mano, não funciona pra mim. Tem que ser ali certo, tantos gramas, e aí vai. E, pô, doce, né? A patisserie é muito isso, de você fazer sobremesa, doce, as paradas é tudo a quantidade certinha. E eu sou sistemático pra caralho, então tem que bater certinho, a consistência tem que ser aquela, a cor é aquela. Então, assim, é o máximo que eu tô tentando ultimamente. Show de bola. Eu acabo mexendo um pouco com tudo, assim. Vou te falar que eu tenho um quarto também que é só para os tênis e para os meus materiais ali. E assim, só eu me encontro ali dentro. Se alguém entrar lá e falar, meu, tá sempre uma bagunça. Eu sou muito bagunceira, assim, sou desorganizada demais, mas assim, é onde eu me encontro, sabe? Se tiver tudo muito organizadinho, eu não consigo. Então, assim, eu tenho argila, até nessa quarentena acabei comprando argila branca, cerâmica, comecei a fazer uns cinzeiros. Eu falei assim, gente, quem quiser cinzeiro, eu tenho um monte aqui. Eu vou dar para todo mundo de presente, quem não fuma, quem fuma. Eu fiz um monte de cinzeiro, consegui achar um molde aqui. Então, eu vou meio que... É um momento que eu fico distraída, me abstraio um pouco, saio um pouco do mundo. Então eu vou me enfiando, assim. Então eu gosto muito de fazer coisas manuais mesmo, de sujar a mão. Muita gente me pergunta para fazer customização também. Não é uma parada que eu acho, assim, a princípio, hoje eu vou falar que eu não faço, mas pode ser que amanhã eu compre um tênis e comece a customizar também, assim, mas não é algo que eu tenho interesse hoje. E eu faço mais a ilustração também à mão, porque é muito mais fácil, mais rápido, né? Então, no dia a dia, às vezes, no intervalo, no almoço aqui, tô fazendo um call com reunião, eu tô pintando aqui, ninguém tá me vendo, eu tô aqui, ó. E eu vou discutindo. Então, é meio que isso, assim. Hoje mesmo é mais aquarela que eu mexo.
e ilustração digital, 100%. Assim, quase que toma meu tempo todo é o computador. Mas eu queria poder mexer mais também com serigrafia, estilo. Isso a gente aprende muito na faculdade quando eu entrei. E aí acabei deixando um pouco de lado, mas eu gosto muito também. Legal, e você puxou uma... que seria a próxima sequência nossa. Que é sobre isso, assim, como extrapolação do trabalho que vocês já realizam, seria muito seguro afirmar que a customização dos tênis, né, ou para uso próprio ou para terceiros, até como uma fonte de renda, seria algo comum, né? Seria algo bem, né, 1 e 2, assim. E aí, enfim, a Sara já até adiantou que, né, para ela ainda não rola isso, né? E para vocês, Felipe e Rafa, como é que a customização é um assunto para vocês, não é? Vocês gostam, não gostam? Como é que vocês pensam isso? Cara, então, eu cheguei a fazer custom pra mim de um tênis, né? Tipo, eu peguei um Force e fiz uma customização do Elephant Print nele, baseado, né, no Air Max One com a Atmos, que é um modelo que eu curto bastante e com uma colorway que eu curto bastante. Eu tentei juntar os dois, que é aquele clássico, se não existe, eu vou criar. Uhum. Mas foi o máximo, assim, próximo de customização, né? O máximo que às vezes eu faço é de dar uma restaurada em alguma coisa minha, que dá aquela arranhada, dá aquela desbotada e dou uma mexida, mas é o mais próximo disso mesmo. Até sobre esse lance de customização, eu tava com umas ideias de tentar fazer uma parada. Saíram alguns modelos de um tatuador, uma colaboração dele com a Nike, o Mr. Cartoon, há uns anos atrás, e tinha umas paradas com gravação a laser, e eu fiquei meio curioso de tentar fazer algumas coisas dentro daquilo, mas usando a máquina de tatu no tênis. É algo que talvez num futuro não muito distante eu comece a destruir alguns tênis e algumas agulhas fazendo isso. Legal. Eu, já no meu caso, nunca me aventurei para esse lado. Eu acho legal customização. Eu, particularmente, não compro tênis customizados. Eu gosto dos tênis como eles vêm, né, na forma original. Prefiro deixar a customização para quem entende. Agora eu já vou deixar aqui um aberto para vocês pesquisarem a Maíra, né, Pimp My Sneakers, o pessoal da TND Sneakers também, super legal. E acho válido vocês conhecerem esses trabalhos, que são muito bons aqui no Brasil. E, bom, a única coisa que eu fiz, assim, num tênis, que eu não vou falar que eu não fiz, que eu fiz, foi mudar a shape do Air Max, né? Que tem aquela shape de banana, que a gente chama, né? Que os colecionadores de Air Max têm uma implicância, inclusive eu tenho essa implicância. Então, eu já confesso que 3 Air Max meu, eu peguei o ferro, né? Você borrifa com água assim, em cima do cabedal ali, e passa o ferro quente em cima do pano, e ele fica com a shape bonitinha. Recomendo fazer, até um dia, quem sabe, eu grave um vídeo ensinando. Sim! Fica mal bonito. E é isso, foi a única vez que eu me aventurei em mexer em algum tênis. Cara, Air Max One pra mim tem que parecer ferro de passar. Não pode parecer banana, cara. Ele tem que ter aquele shape. Agora sim, é isso que a gente quer ouvir. Essa nerdice da galera que discute shape de tênis. É pra isso que os ouvintes vêm. É isso aí. Pode parecer banana, pelo amor de Deus. Não, mas cara, tem que ser pontudinho, não adianta. Inclusive os, né, que lançaram em 2017 aí com a shape que eles fizeram, né, da Golden Era, que foi dos anos 2000 ali, perfeito, cara, perfeito, tá lindo. Agora teve uma fase de Air Max aí que, olha, não foi muito bom, não. Pô, parecia até a sapatilha de balé, que é curvadona, tá ligado? Dobrada. Ficou feio, ficou feio. Mas tudo tem solução, gente. É só passar o ferro ali que fica bonitinho. E hoje, assim, enfim, dado o trabalho de vocês, né, e o universo que a gente está, quais são as influências para vocês hoje? A influência vai desde a parte do trabalho, propriamente dita, né? Tipo, quais são as minhas referências quando eu vou ilustrar, quando eu vou fazer uma tatu e etc. Até mesmo na parte dos tênis, né? Quem é que hoje você olha...
quem ou quens, né? Podem ser mais de um, mas quais são um grupo de pessoas que hoje vocês olham na cena de Sneakerhead e falam, poxa, eu gosto desse trabalho, ou eu gosto desse ponto de vista, enfim. Quem são as influências de vocês hoje? Bom, assim, questão de referência, até esses tempos me perguntaram isso, e acho que, cara, a referência é a tua vivência, principalmente, assim. Eu consumo coisas em tudo que eu vivo, então, em questão de ilustração, assim, acho que a minha maior referência tem sido quadrinho, gosto muito mesmo de quadrinho e desenho antigo também, assim, tipo, os desenhos do Mickey dos anos, sei lá que anos, dos antigão, e enfim, é questão de vivência, assim, acho que em tudo você consegue consumir referência, sabe, em tudo mesmo. E em questão de tênis, cara, eu admiro demais a Shonika, que é a Master of Air, né? E, enfim, todos os Master of Air para mim são referência pra caramba, gosto muito. O Mal, que ele é lá do México, né? Ele é muito legal. E, cara, no geral, assim, eu acho que eu acabo consumindo um pouco de tudo mesmo, assim. Eu sigo várias pessoas e eu gosto de pessoas que colecionam coisas mais antigas do que novas, assim. Eu gosto dos colecionadores de Air Max, que tem os Air Max da Golden Era, assim, para mim, meu sonho ter todos. E, cara, é isso, assim. Não consigo citar assim, falar, nossa, essa pessoa, nossa, minha maior referência. Não, acho que tem várias, assim. Se eu for listar aqui, é difícil. É difícil, eu também acho. Cara, tipo, é meio complicado porque eu também penso muito assim, né, como a Rafa colocou, que as referências são muito da tua vivência, né? Eu inclusive, quando me perguntam sobre questão de tatu, né, voltando mais para esse lado que é o meu trabalho, quando me perguntam referência de tatu, o que eu acho de determinado estilo e tudo mais, o que eu costumo dizer é que, assim, a técnica ela é sim muito importante, mas a vivência faz toda a diferença. E faz também muita diferença nessa questão das referências que você tem, porque a cada minuto você está vendo algo novo, com o acesso que a gente tem ao mundo inteiro hoje em dia pelo Instagram, que é o que eu mais consumo hoje em dia, né? O acesso que você tem ao mundo inteiro acaba que cada feed que você rola ali, você está tendo mais ideias, mais mindset para várias outras coisas, e isso tudo agrega muito na tua referência. Às vezes é um traço que você vê ali, às vezes é uma pigmentação que você vê de um outro lado, e tudo isso influencia. Mas o que eu posso te dizer assim, minha linha de trabalho ela é muito voltada para sketch, pontilhismo e aquarela. E eu levei realmente isso muito para tatuagem, né? Eu tenho, inclusive, tipo, esse ano eu até cheguei a participar de uma competição, eu tive uma premiação em segundo lugar de aquarela numa convenção. Apesar de eu não ser muito fã dessa ideia de competir, foi algo para meio que me testar. E assim, dentro disso, algumas pessoas que me influenciaram muito foram o Vitor Otaviano, que é um tatuador de São Paulo, que foi um dos primeiros a fazer, assim, que eu vi fazendo aquarela. Aqui no Rio tem a Sulier Pepper, que é uma amiga minha, tipo, bem próxima hoje em dia, mas que também foi muita influência para o meu trabalho. Mas quanto aos tênis, cara, como eu falei, né, como você sabe, eu sou apaixonado pelo Air Force One, é o tênis que eu mais realmente acompanho. E aí tem essa ligação que eu falei do Mr. Cartoon, que é um tatuador que fez colaboração com a Nike no Cortez, que carrega muito dessa história do México, né, uma história latina junto com a Nike, e fez também alguns modelos de Air Force. Mas assim, dentre os colecionadores que eu acompanho, tem o Franco, que é argentino, que é do Air Force One Daily. Tem o Chico Rayas, que é um chileno que mora na Suíça, que também coleciona Air Force, e às vezes a gente troca umas ideias. Aqui no Brasil tem o Marcelo Pulzi, que tem bastante Force também, um cara que curte, o Fábio Fábregas. É uma galera aí que divide um amor por Air Force. Tem aqui também, aqui na Tijuca, do meu lado também, tem o Vitor, que é do Air Force One BR, que, cara, também divide dessa paixão dos tênis pesados e duros comigo. Mas basicamente isso, cara.
Bom, as minhas paixões, assim, também vem muito... Às vezes a gente bate o olho até numa coisa que gosta e não sabe nem o artista, assim, né? Tem muita coisa que a gente... Hoje, com o consumo desenfreado na internet, assim, que você consome muito material, às vezes eu paro e falo, não, peraí, deixa eu pesquisar mais sobre um artista aqui. E, assim, uma das pessoas que mais me influenciaram são muitos artistas brasileiros ainda, assim. A Tarsila do Amaral é uma das que hoje eu vou nas exposições, assim, eu fui 5 vezes ali no MASP, quando teve, até pelo carinho que foi onde eu me despertei a querer ser ilustradora. Tem a Dora Longa Bahia, também, que é uma artista plástica multifaceta, assim, que ela é muito foda também, que eu acho muito foda. Tomi Otaki, gosto também meio que um lado mais pro grafite, que é o Espeto, os Gêmeos, a Nina, são pessoas também que me inspiram muito. Tem um artista também que eu gosto muito, que foi assim na descoberta quando eu tava meio que... Como a gente fica meio em busca de um estilo também, né? Acho que a minha briga inteira vai ser ir atrás de um estilo meu muito próprio. Então, eu tenho um cara que eu admiro muito, que é o Rafael Silveira. Não sei se vocês conhecem. Gosto pra caramba. Ele é muito foda, né? Ele faz umas molduras todas estilizadas em madeira. Quem não conhece, tipo... É bem legal conhecer ele, procura aí, que eu acho que vale a pena. E eu acho que é isso, assim. Um show de bola. E eu vou pedir ajuda de vocês para depois vocês me passarem esses links todos, porque eu vou distribuir nas postagens lá no Instagram pra galera poder ter acesso também, até para mim, porque, enfim, vocês falaram um monte de galera que eu não conheço e vai ser interessante aproveitar, enfim, esse espaço para conhecer novos pontos de vista, novos trabalhos, etc. Legal. Até deixei passar um pouco uma parada depois a Sara falando... Eu lembrei que talvez seja importante até falar, né? Meu trabalho ele é muito voltado para esse lance de usar as manchas, de desconstruir a ideia, tudo muito rabiscado, tudo muito manchado, respingado. E essa busca que a Sara falou, né, de ter um estilo próprio e tal, eu lutei muito, primeiro para tentar encontrar algo que esteticamente me agradasse e depois eu lutei meio que para poder me convencer de que aquilo ali era viável. E aí, no meio desse processo de aceitar o que estava esteticamente me agradando, eu conheci os trabalhos do Basquiat. E por ter aquela estética de tudo muito, muito destruído, muito desconstruído, até bem mais do que eu faço, na verdade, mas a aceitação que eu passei a ter com o meu trabalho foi bem maior em relação a isso. E eu também curto muito esse lance muito colorido, cara. Então, assim... bastante cor dos trabalhos tipo, do Keith Haring, do Steve Harrington, que já tem um traço mais voltado para uma coisa de ilustração mais... uma pegada meio anos 20, até os anos 40, aquele traço bem marcadão, o olho com cortezinho. São coisas que me agradam muito, assim, também. Você fala de Basquiat, me faz muito lembrar, assim, trazendo aí para o que seria a nossa ponte com o universo do sneaker, né? Eu vejo muita influência do Basquiat no Murakami, né, por exemplo, que é um cara que faz muita colaboração, né, com marcas de tênis e com cultura pop como um todo, né? O trabalho dele é muito gráfico e evoca muito isso, né, de sobreposições e as cores muito contrastantes e complementares. Foi legal você falar isso, porque me faz lembrar muito o trabalho do Murakami. E aí, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir. A Sara, acho que é a única que está em São Paulo hoje, né? Mas no ano passado teve a exibição dele no Instituto Tomi Otaki, né, em São Paulo. Eu tive aliás, não foi ano passado, foi esse ano. Ou começou ano passado, terminou esse ano, alguma coisa assim. Inclusive eu fui, acho que na penúltima ou última semana, que eu tive a sorte de conseguir no dia do meu aniversário, que foi um presentão. E aí, putz, foi uma exibição pequena até, né, com comparação com outras exibições que eu fui de outros artistas, até a do próprio Basquiat aqui no CCBB do Rio foi uma exibição até bem maior. E foi assim, foi muito bacana, assim, o trabalho, eu não tinha muita noção, né, mas o trabalho do Murakami, ele é muito megalomaníaco, né, cara, de não eram nem afrescos, eram painéis mesmo, né, que ele desenhava do chão ao teto praticamente do instituto, gigantesco e
repleto de cores e muito contraste, e é um trabalho muito gráfico também. Enfim, você me fez lembrar isso agora. Você falou sobre a questão de ser muito megalomaníaco. Os trabalhos também do Brian Donnelly, que é a mente pensante por trás da Calls, né? Que é famoso também justamente por isso, de pegar ícones já famosos, né, dentro da toy art, dentro das animações, e ele dá uma desconstruída e bota várias cores, muda as cores dos personagens, aquele xizinho no olho, para simbolizar justamente que às vezes até o que você tem ali de muito animado carrega uma tristeza enorme. E ele tem muito isso dessas instalações gigantescas, né, cara? Eu lembro de uma parada, eu não lembro onde que tinha, mas era era um inflável gigante de um personagem dele dentro de um rio, e aí você tem aquelas esculturas enormes, tipo, do bonequinho sentado, tampando o rosto, né? Cara, e é só parada gigante, né? O Caos, né? Tem... Isso. Demais. É que esse mundo, eu acho que ele tá muito ligado a esses 3 pilares, assim, né? Que é arte, tênis e a cultura pop, assim, ela meio que acaba ficando nesse mundo, né? Não tem como. Aí o cara que cria as esculturas depois faz uma collab com tênis, o cara que pinta acaba fazendo uma collab, e a música também, né? Então eu acho que ficaria naquele meio. O pouco tempo que eu tenho de estudar mesmo, né, ir atrás de conteúdo e me tornar mais letrado dentro do assunto que são os sneakers, tem me mostrado isso, né, que você falou, Sara, que os sneakers, eu acho que até uma frase do Ricardo, do Sneakers BR, ele repete muito isso, e cada vez mais tem se mostrado verdade que os tênis, eles são meio que uma plataforma de equidade entre diversos assuntos, né? Então veja pessoas que, cara, o background é, sei lá, engenharia, e tem um cara que é artista, e eles juntos eles conseguem achar um ponto em comum nos tênis, e os tênis, eles também têm muito essa plataforma multifacetada de origens, né? Você pega o Superstar, né, que até o Felipe trouxe, relembrou pra gente, o Superstar, que teve como um dos maiores, 2 gigantescos backgrounds, que foi uma parte no esporte e uma parte na música, que tem esse quê de cultura pop, né, e o próprio Jordan 1, né, o nosso, enfim, acho que muitas pessoas que começam a se interessar por tênis invariavelmente se deparam com essa silhueta, e é uma silhueta que foi muito baseada, de novo, no esporte, e aos poucos foi ganhando a cultura pop, né, pela, enfim, a personalidade que o Michael Jordan se transformou e como ele influenciou a cultura pop da sua época e influencia até hoje. Então, acho que é isso, né? Os tênis, eles acabam sendo uma base em cima da qual muitos olhares conseguem se equilibrar, né? Muitas vozes conseguem se equilibrar ali também. Até o meio que você chega até isso, né? A Rafa, por exemplo, falou, ela começou a prestar mais atenção no Air Max por conta do hardcore. Eu comecei a prestar mais atenção no Superstar por causa do new metal, saca? Então, assim, a Sara, que é publicitária, e, assim, até um lance mais antigo dela, que ela participou de uma parada do Air Max One, que foi o primeiro, que foi até com a colaboração com a Sneakers BR, né? Que foi o lanceiro. Ela participou de uma parada um tempo atrás. Verdade. Há anos atrás. Então, assim, você vê que tem coisas que já tem bastante tempo, não tem uma ligação direta pelo fato de ser tênis e a profissão ou a predileção de cada um. Um grande exemplo que a gente pode catar agora aí para uma coisa que está muito em pauta, já teve o Must, mas ainda está sendo muito falado, é a questão das colaborações com a Off-White. Cara, o Virgil é um maluco que era totalmente a parte dessa questão dos tênis, sacou? E aí o maluco, mexia com arquitetura, engenharia e tudo mais. É óbvio que a gente tem que levar o lado artístico em comum entre as duas coisas, mas que caminham de maneira paralela. A hora que uma coisa cruza com a outra, você acaba expandindo muito mais a visão de, às vezes, uma pessoa que não quer prestar atenção em tênis, mas já que aquele fulano ali que é músico, que ele curte o som, tá usando, ele começa a prestar atenção no tênis. Aquele cara ali que é arquiteto, que é engenheiro,
tá usando um tênis ou então tá colaborando para o desenvolvimento de uma silhueta ou a reconstrução de uma silhueta, aquele cara que nunca ia se ligar no tênis, que usa sapato social todo dia, ele vai começar a olhar para o tênis. Então, a forma de interação dos assuntos, né, totalmente, às vezes, contrários, a maneira com que eles conseguem cruzar essas coisas é que é o grande interessante. Porque, assim, calçado, de maneira geral, está presente no mundo inteiro. Tênis está ligado, acho que todos os lugares no mundo, praticamente, né? Tipo, pouquíssimos lugares não devem ter muito essa questão da cultura de tênis, né? Por motivos culturais mesmo. Mas que em algum momento vai ter tênis presente na sua vida. Então, acho que é um elo de ligação para várias gerações de várias culturas diferentes em todo o mundo. Boa. E, gente, para a gente fechar, chegar mais perto do final, eu vou fazer uma coisa pela primeira vez. Pensei aqui em fazer como todo... Acabou se transformando num programa quase de perguntas e respostas, né? O que eu acho que foi legal também. Não era o meu planejamento, mas eu gostei que isso tenha acontecido, assim. E eu pensei que muitos desses programas, né, que geralmente são aqueles late shows, etc., eles têm um segmento em que a gente tem perguntas e respostas rápidas. Então eu preparei aqui 4 perguntinhas para que vocês me respondam. Eu estou chamando de 4 por 1. 4 por 1 porque cada pergunta só pode ter uma única resposta. E aí eu vou fazer as 4 perguntas e eu vou fazer as minhas 4 respostas para dar tempo de vocês pensarem na de vocês. Beleza? Já é. Então tá bom. O primeiro 4 por 1 do Saison, olha só, histórico. O primeiro 4 por 1 vai ser o seguinte. Uma colorway, um designer ou artista, uma marca e uma silhueta. Tá? Eu vou começar aqui dizendo que a minha colorway favorita é o White & University Red, baseado no Air Force, no Air Max One. É a minha colorway, né, OG, mas não por ser OG, mas para mim a combinação de cores favorita é essa. É a White & University Red, ou branco e vermelho universitário, seja lá como as pessoas chegaram à conclusão de que esse vermelho é universitário. O meu designer e artista favorito é o Tinker Hatfield. Eu acho ele a história que ele tem dentro da Nike, enfim, para quem pôde ler, já leu um pouco da história da Nike, sabe como o Tinker chegou lá, enfim, o background dele em uma área completamente não relacionada a design de tênis, né, designer de produto, muito embora, né, fosse correlato, né, originalmente ele ainda, né, porque não morreu e ele ainda tem essa habilidade, mas ele é arquiteto, então ele mudar de área, assim, se espelha muito na minha própria trajetória, que comecei lá como, né, designer gráfico e, enfim, parte de publicidade, aos poucos fui migrando para uma área relacionada, que é o design de produto e usabilidade, etc. Então tenho essa relação com ele e eu gosto muito do trabalho, né, do corpo de trabalho do Tinker. Acho um cara muito, muito interessante, assim. Gostaria de trocar uma ideia com ele algum dia. Uma marca... Gostaríamos todos, né? Uma marca, enfim, tenho que dizer que é Nike, né? Por questões de remontar a minha infância como um todo. Não tem como fugir. E, de novo, isso aqui é só um exercício de que, se você tivesse que escolher somente um, é claro que eu tenho outras colorways que eu gosto, eu tenho outros artistas e designers que eu gosto, inclusive outras marcas, mas se eu tivesse que escolher só uma, eu teria que ficar com a marca do SUS. E uma silhueta, para também não entrar em contradição, os Prestos. Os Prestos, para mim, são a minha silhueta favorita, inclusive é o motivo pelo qual a capa do podcast é aquele Presto com a colaboração da Acronym, né? Então eu fiquei muito dividido, inclusive, na parte do designer entre o Tinker e o Errolson Hill, né? Que é o CEO, né, o diretor criativo da Acronym, mas enfim, acabei apostando na história, fiquei com o Tinker, mas uma das silhuetas minhas favoritas é o Presto, especificamente os Prestos em colaboração com a Acronym, né, naquela colorway Bambu, que é a nossa capa do podcast. Mas galera, já deu tempo demais para vocês pensarem. Eu vou usar a ordem de apresentação para a gente seguir.
Então vamos começar pela Rafa. Rafa, uma colorway, um designer ou artista, uma marca e uma silhueta. Acho que para você é fácil, né? Fácil. Não tenho dúvidas. Bom, colorway, infrared, mesmo... Não tenho o que falar, para mim é perfeita, cara, muito linda. Designer, o Tinker, também, sem dúvidas. Marca, gente, que marca será, né? Nike. Combinha, né? E silhueta, cara, o Air Max One, certeza, não tenho dúvidas também. Tá, uma colorway, eu acho que também vou no infrared, que eu acho genial. Um designer, um artista, né? Sim. Eu acho que é o pouco falado, mas é o Peter Moore, que é o criador do Air Jordan 1, né? Eu acho genial, brilhante. Eu escolher o Tinker, mas eu falei, vou deixar, já escolheram. E aí eu escolhi o Peter Moore, que foi o criador do Air Jordan 1. Agora, uma silhueta, o do Presto com Off-White, eu acho. Olha, mais um Presto, boa. Que é o meu Grail, assim, eu acho ele lindo mesmo, assim, a desconstrução dele. E faltou mais um, né? Não, é isso aí, silhueta. Isso aí. Filipão, fecha pra gente. Cara, então, vamos lá. Colorway, apesar de curtir muita cor, eu vou no basicão, que é o White, que pra mim é a tela branca para 1 milhão de possibilidades, e acho que é uma parada muito atemporal, e além disso, eu acho que é uma parada de ligação, até se a gente for pensar na questão das gangues nos Estados Unidos, né, uma parada que você podia usar, independente da cor, em qualquer lado, seja leste, seja oeste, era o Air Force One branco, que era quase que uma bandeira branca da paz entre a galera. Designer, cara, se eu for pensar pela importância, eu também vou muito pelo Tinker Hatfield, por toda a importância dele, que eu acho que é o que abriu um leque de várias possibilidades para que outros tênis pudessem existir, para que outras colaborações pudessem existir. Então, assim, acho que é um cara com uma gigantesca importância nesse meio. Marca, eu te confesso que eu fico muito dividido entre Nike e a Adidas, porque os dois têm um peso muito grande para mim, mas se for para escolher uma só, vamos de Nike. E, pô, silhueta, né? Acho que eu nem preciso falar muito aí. Air Force One. Show de bola. Só falta agora a Nike achar a gente, né? Porque ela tá bem valorizada aqui do nosso lado. E galera, mais uma vez eu já agradeci em off para vocês individualmente, em grupo e agora on record, né? Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e a oportunidade de vocês virem trocar essa ideia comigo e com os nossos ouvintes, de dar um pouquinho de insight dentro da vida de cada um, porque bem ou mal vocês falam um pouco da vida de vocês. Muito obrigado mesmo pela essa generosidade e queria deixar esse espaço para vocês falarem seus últimos recados, onde as pessoas podem achar vocês pela internet, para colaborações, para trocar ideia, enfim, seus últimos recados, fiquem à vontade. Bom, eu agradeço a você por, né, juntar nós três aqui, acho que foi um papo super construtivo, né, acho que, igual eu falei antes, acho muito importante ter essa conversa entre nós que fazemos parte, né, da comunidade. E, inclusive, acho que falta isso, vou repetir, acho que as pessoas precisam conversar, né, sair um pouco dessa de só postar coisa no Instagram ou, sei lá, imagem. Acho que trocar ideia faz muita diferença e, enfim, obrigada por isso. Quem quiser me seguir por aí, meu Instagram pessoal é Rafaela Vani, 2 L's e 2 N's. E o meu profissional é Design by Vani. Então, é isso. Muito obrigada. Eu tenho o Instagram, que é um tênis por dia. Quem quiser me seguir lá, vai ter um pouco de ilustração em aquarela. Também tenho o meu Instagram pessoal, que é Sara, com H, no final, Camada, com K. Que são os projetos, alguns trabalhos que eu faço profissionalmente, né? Em agência. E é isso.
E muito obrigada, agradecer mesmo, Gabriel, assim, de coração. É muito legal poder juntar essa galera toda talentosa, o Felipe, a Rafa. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com a Rafa, com o Felipe a gente já vinha conversando já logo no começo do Instagram, e eu acho que justamente isso, a gente precisa juntar os nossos conhecimentos, as nossas informações e conversar mais sobre o assunto, que tem muita coisa ainda para a gente, né, ser colocado ainda em pauta, assim. Também queria agradecer tanto pelo convite, pelo espaço que você abriu, não só para mim, mas também, né, para as meninas, e pela possibilidade que você acaba gerando da gente poder tocar em assuntos que são muito importantes, que fazem parte da nossa vida, mas que às vezes não são tão expostos, assim, que é da gente falar sobre ilustração, sobre pintura, sobre arte, tudo de maneira geral, e sair justamente daquele foto espera like, né? Queria também agradecer por elas, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo aí, e bom, quem quiser, puder seguir lá no Instagram, tem o meu perfil profissional, que é o Fe_Melo, com 2 L's, _IO, que aí tem foto de tatu pra caramba lá. E tem o meu perfil pessoal, em que você vai ver foto de tênis, de bichinho, de pintura, viagem, um monte de coisa, que é o Melo, com 2 L's, .fe_. E muito obrigado a todos vocês que ouviram aí, todas as baboseiras que eu falei. E chegamos ao fim de mais um episódio. Eu queria agradecer agora a todos vocês que assinam, curtem, compartilham o SciZone no iTunes, no Spotify e onde mais você me ouve. Se você ainda não fez, assina agora para não perder os próximos episódios e dê seu feedback 5 estrelas. Mas olha, o mais importante, compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que a nossa comunidade cresça cada vez mais. Não esquece de passar no nosso Instagram para ver o material complementar do episódio, e caso você queira me mandar uma mensagem, um feedback ou mesmo uma sugestão, procura por @SciZonecast no Twitter e no Instagram. Escreve assim, ó, SIZE1CAST. Ou se você for mais retrô e quiser me mandar um e-mail, no contato@sizeone.com.br é onde você me manda. Nós nos encontramos daqui a 15 dias e eu vejo vocês na próxima. Até!